Olá, meu amigo e meu irmão. No livro de Apocalipse, a Sagrada Escritura nos diz: Satanás se levantará nos últimos dias e irá declarar guerra contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A guerra do cristão e a soberania de Deus. Há muitas guerras privadas acontecendo, até agora mesmo enquanto eu falo. Há guerras privadas entre os santos de Deus aqui. Há uma guerra e você e eu estamos envolvidos nisso que chamamos de batalha espiritual. Essa batalha espiritual pode se manifestar de várias formas e é conhecida em vários países. Lutas contra o modo cristão de viver, lutas contra a revelação e o próprio testemunho de Jesus Cristo. Em uma reportagem especial, o jornal britânico The Guardian analisou alguns dados da pesquisa da Pew Research Center e concluiu que o mundo está se tornando cada vez mais religioso e o cristianismo crescerá mais do que a população global, aumentando 34% no mesmo período. O cristianismo é a religião majoritária, cerca de 33% da população mundial. O Brasil é o segundo país com mais cristãos. São 173 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos, onde há 243 milhões de cristãos. México, Rússia, Filipinas, Nigéria, China, Congo, Alemanha e Etiópia são os países que aparecem em seguida. A China tem experimentado uma nova onda de crescimento cristão e em 9 anos poderá ser o maior país cristão do mundo. Há quem prodiga que em 2030 ela terá a maior população cristã de todo o mundo. No entanto, nem mesmo o momento de pandemia pelo Covid-19 chinês impediu que a China, um dos países com maior índice de perseguição aos cristãos, em continuar realizando atos contra os seguidores de Cristo, contra os seguidores da fé em Cristo. Estima-se que haja mais de 100 milhões de cristãos na China, que enfrentam perseguição religiosa do regime comunista. A perseguição aos cristãos cresce a cada ano e já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. A intensidade da perseguição também aumenta. Desde 2021, os 50 países da lista mundial da perseguição têm apresentado níveis extremo e severo de perseguição. Revela o relatório da Open Doors. Com todos os tipos de perseguições combinados, a Coreia do Norte e o Afeganistão continuam no topo do ranking anual. Os santos remanescentes. Essa é uma guerra na qual Satanás está engajado agora, contra o cristão, contra a Igreja de Jesus Cristo, contra o corpo de Cristo. Isso inclui aqueles na China, na África, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, no mundo todo. É só ver a perseguição nesses países por quem se diz cristão, defensores da família, da ordem e do patriotismo. Em primeiro lugar, o cristão deve entender que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo Criador e Rei. É aquele que governa e controla todas as coisas segundo o seu propósito. Como o Senhor do Universo, Deus controla e dirige a história.
Ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece com quem ele quer. Romanos capítulo 9, versículo número 18. Mas o Deus soberano também instituiu algumas esferas dentro da sociedade civil, cada qual com sua autoridade, como, por exemplo, o Estado, a família, a igreja, a cultura, a escola e etc. Não há hierarquia entre essas esferas, ou seja, uma não depende da outra para existir, mas elas ocupam tal posição que uma delimita a outra. Então, essas esferas são soberanas, mas sua soberania está debaixo da autoridade divina. Sim, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas da vida em sociedade. Isso pode chocar algumas pessoas que pensam que Deus só se ocupa da igreja, enquanto Satanás é que possui o poder sobre as demais áreas. Como inimigo de Deus, de seus propósitos e de seu povo, Satanás age nas diferentes esferas, mas jamais sua atuação destrona a autoridade divina. Se uma única molécula do cosmos não fosse submetida à autoridade divina, então Deus não seria soberano. Entender que somente Deus tem poder absoluto é o primeiro passo para uma visão bíblica adequada acerca da política. Em segundo lugar, com base na verdade do poder absoluto de Deus, é fácil perceber o propósito para qual Deus instituiu o Estado e suas autoridades. As Escrituras não deixam qualquer dúvida acerca disso. Um dos textos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. O apóstolo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição, da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. O apóstolo diz que os governantes são servidores da vontade divina, com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Os governantes possuem autoridade para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo os infratores. Romanos capítulo 13, dos versículos 1 a 3 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 14. O próprio Senhor Jesus indicou a legitimidade da autoridade política. Diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, Jesus disse: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. João capítulo 19, versículo número 11. O Antigo Testamento também aponta nessa mesma direção. Na Babilônia, o profeta Daniel declarou que Deus é quem remove reis e estabelece reis. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Portanto, o cristão deve obedecer alguns princípios. O cristão deve orar pelas autoridades constituídas para que elas cumpram o papel para qual foram chamadas. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. O cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, boas e coerentes. Além disso, ele também deve cumprir suas obrigações tributárias. Mateus capítulo 22, dos versículos 15 a 21 e Romanos capítulo 13, dos versículos 6 a 7. O cristão deve se opor às autoridades quando essas promovem leis contrárias à palavra de Deus, quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige e exige aquilo que Deus proíbe. A base que legitima
Essa desobediência é o entendimento de que a soberania do Estado não é absoluta, mas está debaixo da soberania de Deus, conforme Atos, capítulo 4, dos versículos 18 a 31 e capítulo 5, dos versículos 17 a 29. Quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problemas de o cristão protestar contra uma ilegalidade política. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar ou não dar importância à vida em sociedade. Ao contrário, Jesus advertiu a seus seguidores que deve ser sal da terra e luz do mundo, isto em todos os sentidos. Jesus nos enviou para ser o sal da terra e luz do mundo. Mais do que ninguém, ele sabe dos perigos que ameaçam nessa missão. Ele mesmo disse que nos enviaria como ovelhas para o meio dos lobos, recomendando prudência e simplicidade diante dos tribunais e açoites a serem enfrentados. Mateus capítulo 10, dos versículos 16 a 18. No entanto, ele não nos deixou desprotegido. Em sua oração sacerdotal, Jesus não pediu que fôssemos retirados do mundo, mas que o Pai nos guardasse do mal. João capítulo 17, versículo número 15. Por isso, não podemos recuar diante do desprezo ou da maldade dos homens. Somos embaixadores, chamando homens rebeldes ao arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 a 20. Não podemos nos calar. É preciso levar a luz da palavra de Deus ao mundo que nos cerca, de modo a resgatar das trevas todos os que tiverem seus corações dispostos a ouvir a mensagem do Senhor. O confronto com o mundo é necessário para a salvação dos homens. Entretanto, a realidade dessa batalha é superada pela certeza que temos da vitória, uma vez que conhecemos o único e verdadeiro Deus, que responde às nossas orações e cumprirá todos os propósitos que anunciou em sua palavra. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firmes, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, dos versículos 13 e 18. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 14, versículo número 12. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.